ser um obreiro aprovado, ser um trabalhador aprovado. Como é essa coisa, né? Será que eu tenho que ter essa alcunha de missionário para realmente ser um obreiro ou ser aprovado por algo? Será? Eu entendo que todos nós somos. No dia que o milagre aconteceu na sua vida, que você entregou sua vida para Cristo de verdade, que você largou tudo, procurou descansar nele, procurou trabalhar essa coisa chamada ansiedade, jogar ela no lixo e descansar nos braços de Deus, aproveitar a caminhada prazerosa que Cristo nos promete. Se você entende isso de verdade, rapaz, a vida começa a ficar mais interessante. Lembre que o grande inimigo do Senhor, chamado diabo, Satanás e seus demônios, ele tem um grande prazer em acabar com a sua vida. Quanto mais fraco você tiver, melhor. Quanto mais você estiver se apoiando no seu próprio entendimento, mais danoso vai ser o que vai acontecer com você. E quanto mais cheio do Espírito, sede de oração, vontade de ler a palavra você tiver, mais legal. Para a gente acabar com essa coisa de correr para o Senhor só em momento de extrema agonia, ou então dizer, por favor me ajuda, eu não sei o que fazer. E eu achei interessante uma leitura agora, uma pessoa precisando de um aconselhamento, procurou o pastor para ser aconselhado, aí o pastor olhou para ele e falou assim, faz o seguinte, está aqui Tiago e está aqui 1 João, vai para casa essa semana, leia Tiago e 1 João, depois você lê Tiago e 1 João, você venha falar comigo sobre o problema que está acontecendo. Por que isso? Ora, se realmente a pessoa está querendo aquela ajuda, ela vai ler, ela vai voltar e vai dar andamento. Mas se era só faz de conta, ela não vai nem levar em conta o que aconteceu. E na própria leitura, pode ser que de repente aquilo que ela precisava ouvir já seja resolvido e não haja nem a necessidade de algo mais. Mas quando a gente é obediente, a gente vai, faz e volta para conversar com aquela pessoa que Deus tem colocado à nossa frente. Eu espero em Deus que você não caminhe sozinho, que haja alguém que caminhe com você, que haja um mentor sobre sua vida, alguém que você possa prestar conta, sim, que você possa ter o prazer de compartilhar de tudo que Deus tem feito na sua vida, ou de agonias ou dores que a gente passa, e a gente passa por dores, e quando a gente não consegue compartilhar ou não compartilha isso, normalmente vem uma doença em cima da gente, que vai mexer com o nosso emocional, e vai bagunçar a nossa vida, e lá vai a gente depender de remédio, e um monte de coisa vai acontecendo, causa um desequilíbrio, e eu vou para o chão. Obreiro aprovado. Então tem um Lucas 9, queria ler com vocês, se você puder abrir sua Bíblia, em Lucas capítulo 9, 62, só um versículozinho interessante, a gente está conferindo, né? Então, Lucas capítulo 9, versículo 62 diz, eu estou sempre acompanhando aqui com a nova tradução na linguagem de hoje, que é mais prática no meu contexto, tá bom? Então, Lucas 9, 62 diz assim, Jesus respondeu, quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Como já faz um tempinho que eu tenho caminhado com Cristo, eu lembro, né? Quem tem posto a mão no arado... Não sei se os irmãos lembram. Lembra desse clássico? A gente cantava com aquela paixão com Paulo César, que coisa linda. Não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão. Que bom a gente ser lembrado e relembrado dessas coisas, né? Então, olha, não tem como, se coloca a mão e não olhar para trás, a coisa não vai rolar. O outro texto que eu tenho é em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo 2,15, um versículo bastante conhecido também, que diz assim, faça todo o possível para conseguir a completa, e não um pedaço, aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Então, esses dois versículos vão dar um norte para o que a gente vai estar compartilhando com vocês, tá bom? E o que é ser um obreiro aprovado? No seu dia a dia, você como trabalhador, como é que você se sente aprovado? Uma das maiores cobranças que nós temos, normalmente, somos nós mesmos que cobramos. Tem gente que tem extrema dificuldade porque se sente altamente cobrado por si mesmo, tá? E aqueles, quando estava vindo para cá,
É uma coisa que eu observei, a gente parou lá, estava no aeroporto em São Paulo, a gente parou para tomar um café, e tinha lá os meninos trabalhando naquele restaurante, tudo arrumadinho, bacana e tudo, e tinha uma senhora atrás deles, que, presumo eu, era supervisora, ou alguém que estava fazendo uma supervisão pontual, ou uma supervisão constante. Os meninos com um sorriso no rosto, e as meninas tentando atender da melhor forma possível, mas a coordenadora que estava atrás deles, era uma cara tão feia, que quase que eu paro, assim, digo, minha senhora, vem cá, eu estou tendo problema com a senhora aí atrás, estou com medo da senhora, que cara feia, e quando ela falava, não era assim, dando alguma correção, né, que, sei lá, esqueceu de agir da forma como aquele restaurante deveria agir, ela falava muito ríspida, muito duro, eu fiquei ao lado, aí não deu, eu fiquei observando, disse, mas rapaz, quem tem que ser supervisionada é ela, não é nem os rapazes, ou as meninas, ela que tem que sofrer a supervisão. Então, como é que você considera ser esse obreiro aprovado? Primeira coisa, né? Como é que você é um obreiro aprovado em casa? Tem aquela máxima, não sei se você conhece, rapaz, amo o papai e amo a mamãe na igreja. Em casa, pense numa coisa ruim, né? O meu vizinho, de vez em quando, dá testemunho de mim de uma forma terrível. Como é que eu sou aprovado em casa? Que atitudes eu tenho que condizem com aquilo que eu leio e aprendo da palavra? Como é a minha reação? Quem sou eu na minha casa, no meu lar, no aconchego do meu lar? Quem sou eu no meu trabalho, né? Eu não sei quanto a você, mas na minha época de escola, hoje é vergonhoso pensar e olhar isso, né? Quantas vezes as pessoas chegavam e descobriam que você era crente. E você é crente? Rapaz! Aí diz aquela frase que mata você. Eu não imaginava nunca. Meu Deus do céu. Então, quem é você? Não sei qual o contexto aqui de algumas pessoas da igreja que talvez ainda peguem um transporte para ir para o trabalho, que talvez não vão de carro, que você viaja. Na época de escola, eu lembro que a pessoa que sentava ao meu lado era quase a mesma pessoa todos os dias. E eu nunca tive a vergonha na cara de chegar para a pessoa e dizer, rapaz, eu queria compartilhar com você de algo que aconteceu na minha vida. Porque a gente pensa que somos nós que resolvemos algo, né? Se a palavra diz, fica tranquilo que quem vai colocar a palavra na sua boca sou eu, confia, vai acontecer, apesar de você, vai acontecer. Então, como é que eu sou aprovado no trabalho? Como é que eu sou aprovado na igreja local? É interessante que esse ambiente de estar aqui na frente de uma plateia, nesse contexto, não é algo que eu vivo com frequência, tá certo? A minha frequência está lá na minha igreja quilombola, ou então em coisas semelhantes. É um contexto completamente diferente. Tudo bem, eu ensinei bastante tempo, como professor de inglês, dei alguns cursos, naquele sistema daquele pessoal que fazia a questão do Ciências Sem Fronteiras, preparação para fazer o TOEFL, para poder ir para fora. Então tinha aquelas aulas legais, muito bacana, mas não é o contexto de estar aqui compartilhando com pessoas que têm um conhecimento. Bom demais falar quando tem um grupo que eu não conheço muita gente mesmo, que é legal, bacana. Eu não tenho, mas quando a gente conhece, mas os rostos de vocês falam muito a quem está na frente. Então a gente está aqui em pé e tem aquele que está alegre, que está triste, que está com raiva, que não está nem aí, a gente fica olhando e percebendo de tudo, e tentando buscar o equilíbrio aqui, entendendo e lembrando que Deus disse, fica tranquilo, que quem vai falar sou eu. Quem é você na igreja local? Você tem atendido os pedidos, né? Tem agradecido quando as irmãs fazem aquela macarronada gostosa, aquele almoço bacana, aquela tapioca legal. Você tem tido tempo para chegar lá, estava uma bênção. Eu tenho uma mania de, sem necessariamente ser na igreja, mas quando eu estou em um restaurante ou lanchonete, seja o que for, normalmente eu pergunto o nome do garçom ou da garçonete. Normalmente. Chegou, seu nome, por favor. Maria, João, tá. Aí começo a tratar, porque o nome dele não é garçom. E eu brinco e disse, rapaz, sabe de uma coisa? Você tem uma das profissões mais fantásticas do mundo, porque Jesus era garçom. Era mesmo assim? Era? Pense numa pessoa que sabia servir bem. Servia de uma forma fantástica. Abre canais. Queridos, a verdade foi depositada em você. Compartilhe. Não perca a oportunidade. Você não tem a menor ideia
é uma máxima, mas do que vai acontecer com você, não tem a menor, você não tem... Então, fica despreocupado, né? Mas atende o chamado da tua igreja. Aqui é o berço e o exercício para você sair. Se você não funciona como missionário aqui, não vá com esse papo de sair para ser missionário lá fora, porque eu acho que não vai rolar. Quem é você fazendo missões? Quem é você fazendo missões? Como é que você tem trabalhado isso no seu coração? Eu invisto. Eu oro. Eu vou. Amém. Mas quem é você de verdade nesse processo? Uma coisa que nós missionários, e eu descobri isso no processo e não no início, é de que o intruso dentro da comunidade quilombola sou eu. Às vezes eu olho para algo que está acontecendo e digo, rapaz, eles tinham que fazer desse jeito, porque esse é o jeito certo. Não é o jeito certo, é o seu jeito, não é o dele. Só para te dar uma ideia, hoje eu não vou lembrar o nome do irmão aqui, mas a gente estava conversando, o que morou lá em Imperatriz, que estava aqui hoje, né? Seu nome? Roberto, falando com o Roberto, e a gente falando sobre construções e casas, não sei o que, e processo, e dentre algumas coisas, a gente fala, faz isso, a gente pode de repente fazer um banheiro, pode construir. Como é que funciona essa questão de construção e tudo? E sabe de uma coisa? Há uma grande possibilidade de, naquelas casas, a gente fazer o banheiro do lado de fora, com as estacas que a gente corta lá mesmo e colocar palha de coqueiro, para cobrir, e a gente compra um vaso, aí faz lá uma fossa bem legal, coloca uma descarga, um chuveirinho show, a água vem, a gente toma banho. Eu disse lá naquela casa que o primeiro a tomar banho no banheiro vai ser eu. Lá no Maranhão, o nosso banho era desse jeito, lá fora. Por quê? Porque o banheiro que estava dentro da casa, mesmo quando estava feito, nunca foi usado. Para o mato é melhor. O banheiro foi destruído. Então, assim, vai haver um custo, então vamos amenizar esse custo. E vamos deixar um negócio chique, bacana. Eu tive agora numa comunidade indígena, na Paraíba, em Baía da Traição, fronteira com Sagi, que é o Rio Grande do Norte. E foi muito legal olhar para aquela comunidade indígena e bater o olho lá e disse, mas olha onde é que está lá o cantinho de tomar banho, né? Mas aí a gente fica, mas e a higiene? Não, a gente dá um jeitinho para a coisa ficar bacana, não ficar tão complicada. Porque com todos os cuidados que tem, de quando em quando essas bactérias loucas me pegam lá em casa. Ou então no restaurante que eu fui. E às vezes lá, em algumas situações, nem tanto. Mas é óbvio, eu estou falando isso, é um contexto dele. Eu falando com o Vladimir sobre um hábito que ainda existe na casa do Amauri e da Dora, de fazer aquela panela legal de comida, aquele cuscuz, aquela mistura boa, aí senta a Dora e as meninas ao redor, hoje, e eu acho lindo, eu sento e disse, não acredito, elas só não deixam tirar foto, morre de vergonha, aí senta a mãe com as meninas e aí a gente vai comer tudo junto, né? Que legal, os meninos já não participam não, os meninos, não, a gente não vai mais, as meninas, as mulheres, né? Aí eu digo, mas Dora, irmão, é desse jeito, irmão, eu me junto com ela e nós comemos tudo junto. Digo, que coisa linda, que coisa bacana. Sentar para almoçar, e isso já não acontece mais, mas interessante, a primeira vez, aí sentou e aí chegou 3 panelinhas de plástico com feijão, e eu esperando o prato. Aí eu esperei e disse, Dora, e o prato? Tá aí, irmão. Aí tinha uma panela com tanto assim de feijão dentro, e disse, Dora, isso aqui dá para a gente tudinho. Não, irmão, coma, é para nós. É o hábito. Então, o intruso, muitas vezes, sou eu. Como é que eu reajo, né? Eu não tenho essas respostas. E para você mesmo, eu pretendo, e pelo menos estou entendendo até agora, que eu vou adorar essa questão desse amadurecimento natural que nós passamos. Do amadurecimento. Tem sido bom, tem sido legal a gente perceber como Deus tem sido misericordioso conosco. A minha mãe tem 85 anos. E aí, mamãe, extremamente sadia, só amarrando, a gente não vai fazer isso. É aquela que sobe na escada para limpar a janela, entendeu? Deus vai cuidar de mim. Eu digo, eu sei, mamãe, mas pelo amor de Deus, não caia não. O único defeitozinho de fábrica que tem dado nela é a osteoporose, que não tem sido louca, mas não quebre não, pelo amor de Deus. Mas negócio de diabetes, pressão, muito melhor do que eu, faz tempo. Mas está lá, está intercedendo por mim agora, eu louvo a Deus
pela vida de minha mãe com 85 aninhos. Se não tiver nenhum acidente de percurso, vai ficar com a gente por muito tempo. Então, quem é você como obreiro aprovado? Bom, em Lucas 9,62 a gente lê, né? Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Bom, então como é que a gente pode observar e aprovar um agricultor? Eu não sei se temos aqui pessoas que lidam ou lidaram com a terra. Temos aqui? Show. Então, assim, como é que a gente pode pensar nesse agricultor, né? Hora de acordar. Olha, agricultor que acorda às 10 da manhã tem alguma coisa errada. Cara, ele acorda com as galinhas, velho. Lá em Negros do Riacho tem um galo que eu estou querendo matar ele, mas até que o irmão disse, a gente vai comer um galo, eu já pensei no galo lá de Coarnes Novos. É que 3 da manhã ele vai para a porta da casinha que a gente fica. Catiana inventou de alimentar, deve ter mais ou menos uns 30 gatos, e que está lá solto, né? E a gente, quando chega, agora não, que tem chovido, tem muito besouro, não sei o quê, então os gatos estão felizes. Mas chega com fome, encosta os gatos, aí depois vieram as galinhas que encostaram juntos, e aí veio o danado desse galo, e uma certa vez, assim, faz um pouco tempo, a gente estava dentro de casa e escutou uma pancada na porta, tum! E, opa, o que foi isso? Não foi galo, não foi, era uma vaca. Eu digo, está tendo muito bizu sendo passado aí, para essa alimentação, né? Mas esse galo, ele vai morrer, se Deus quiser. 3 horas da manhã ele está lá, e é complicado, né? Mas assim, muito bonito, quando o milagre da chuva acontece, tudo brota, é rápido, mas mesmo na aridez do sertão, aquele lugar onde tem um leito do rio, que foi cavado um poço ou algo assim, você consegue ter uma faixa verde de um plantio fantástico, de algo que vocês adoram aqui, chamado coentro, não, né? Mas pimentão, tomate, batata, a gente vê isso acontecer, e isso é milagre do Senhor, mas há todo um processo, então tem que acordar cedo. Outra coisa, preparo da terra. Não sei se os irmãos conhecem essa história, né, mas acho que é um filme chamado Fazendeiro de Deus, e era interessante porque 2 homens orando por chuva, aí está lá os terrenos, um resolve preparar a terra e o outro resolve esperar. Determinado dia, Deus atende a oração e manda chuva. Qual foi a terra que produziu? A que havia sido preparada. E o outro foi reclamar da vida. Então, há de existir o preparo da terra. Preparação da semente. Nesses últimos 2 anos, eu tenho tentado buscar no Senhor alguns processos de terapêuticos para ajudar na caminhada, devido a alguns estresses bons e ruins que têm acontecido, mas perturba minha cabeça do mesmo jeito. Dentre eles, é plantar algumas mudinhas, é fazer algumas coisas de pallets, né? A gente tenta fazer tudo que é quadrado e retangular, a gente consegue fazer, né? Então, assim, mas plantar algumas mudas, é muito lindo, gostoso ver o processo do milagre daquela muda nascendo. Como é a preparação da semente? Como é que isso acontece? Como é que todo esse preparo deve estar acontecendo? Possuir ferramentas. Tem um dito lá chama-se o trabalhador para, de repente, fazer um serviço na terra de alguém lá em Negros do Riacho, e aí o dono da terra diz logo, rapaz, você tem os ferros, você tem as ferramentas? Porque se eu chamar você não chegar aqui com as ferramentas, não serve. Aquele que chega perguntando, e o senhor tem uma pá, ou uma enxada, ou uma foice? Normalmente ele não quer. Não, rapaz, eu chamo o trabalhador, ele tem que vir com os ferros dele. Então, será que você tem as ferramentas adequadas? Direção, visão, objetivo. Como é que tem sido o seu processo com relação a tudo isso? Bom, o que significa então dizer, como a gente lê aí, que o agricultor que ara a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus? O que significa dizer isso? Hora de acordar, aquilo que não serve deve ser jogado fora. Ditado popular, não sei se você conhece essa, quem não pode com o pote, não pega na rodilha. Então, se você não consegue levantar o pote, não pega só na rodilha não, porque provavelmente vai quebrar. Então, como é que funciona isso, né? Com você? Tem em Lucas 14, 28, há de existir um planejamento para qualquer coisa, e não será diferente dessa maneira.
Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30, diz assim: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí, todos os que virem o que aconteceu, vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Então, como é que tem sido esse processo? Né? Que planejamento você tem de fazer? Que planejamento? Cabe ao nosso coração fazer planos, sabemos que a resposta certa vem do Senhor, não temos dúvida nisso. Segundo Timóteo 2,15, a gente lê, né? Faça todo o possível para conseguir o quê? A completa aprovação. Então isso é extremamente importante. Muitas vezes eu penso e às vezes eu ajo no ímpeto ainda, que bom que existe algo assim, feito pelo Senhor chamado mulher na nossa vida, pelo menos na minha, que é aquele freio bendito, né, que chega e diz: eita, vai com calma, não é por aí. Eu louvo a Deus por minha esposa e pela forma como ela tem sido usada por Deus para ser bênção na minha vida. Então, conseguir a completa aprovação de quem? De Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho. Então, isso é importante, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Se as pessoas olharem para mim e não conseguirem enxergar o Evangelho na minha vida, não tem alguma coisa errada. Eu não quero que elas enxerguem a forma que eu falo, a roupa que eu visto, o que eu como. Eu quero que ela consiga enxergar traços do caráter de Cristo em toda a minha vida. Esse é o meu desejo. Então há um preço a ser pago diante de tudo isso para nós verdadeiramente sermos obreiros aprovados diante do Senhor. Estou falando isso pensando em mim como uma pessoa que desenvolve um trabalho missionário e ao mesmo tempo olhando para você, pessoa que está aqui sentada como servo do Senhor, que um dia abriu seu coração para receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então não se ache, não se julgue diferente, não, você com o que você tem ou com o que você não tem, você é servo, e servo que sirva, tá? Então, há um preço a ser pago, você tem que ser um mestre na palavra. É muito triste quando a gente muitas vezes conversa com pessoas que declaram Jesus como Senhor, mas não conhecem a palavra. Conhecem o manual da empresa, que com todas as regras, conhecem os catálogos que têm que ser lidos, porque senão ele perde o emprego, mas ele não conhece a palavra. Sua vida já está com um processo de defeito grande. Eu confesso aos irmãos que durante vários anos, no início da minha caminhada, como cristão, desde menino, não tinha essa ideia, mas hoje, querida, eu não sei quanto a você, mas se eu for dormir e eu perceber que naquele dia eu não li alguma porção da Bíblia, tem alguma coisa errada comigo. Eu sinto falta disso. Eu sinto falta disso. Tem gente que se tirar o celular e dá um troço, que é a bola da vez. Mas eu louvo a Deus por isso. Foi algo que Deus, por misericórdia, fez acontecer na minha cabeça. Sabe qual tem sido a minha luta hoje? Não sei quanto a você, mas a sede da oração. Você conhece irmãos e irmãs que oram? Você deve conhecer alguém que você olha se aquela pessoa ora. E o que é que a gente normalmente faz? Vou pedir oração a fulano, porque ela ora. Eu tenho pedido: Deus, me ajuda a entender isso. A não ser aquela oração corriqueira do almoço, do café e da janta, mas me derramar diante de Deus, buscar Deus assim cedinho. Eu funciono mais pela manhã, sabe, de parar ali, de fechar os olhos e ouvir o Senhor falar. E na oração, o processo de ouvir é extremamente importante. Então eu tenho que ser mestre da palavra, conhecedor. Em Tito 2, de 11 a 14, estou fazendo questão de ler para a gente dar uma olhadinha. Diz assim: pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade, de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Existe um preço a ser pago. A gente tem que ser um obreiro diligente,
e não um obreiro qualquer. 2 Timóteo 2,15, a gente já leu aqui também, mas vamos pensar nele novamente. Que diz: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Tem que ser um vaso santificado e disciplinado. Disciplina, obediência é algo que tem que estar presente na nossa vida, na sua vida como servo. Se você tem um coração voltado para missões e se não existir disciplina, não vai rolar. Pergunta agora é: que tipo de obreiro você é? E a autoavaliação é extremamente benéfica. De quando em quando eu quero sugerir a você, às vezes a gente responde alguns questionários e tudo, eu respondendo, falando sobre mim mesmo. É bom de vez em quando você pegar alguém que conhece você e pedir para responder o questionário por você, para ver se aquelas informações batem. Espero em Deus que você, de alguma maneira, não sei quanto a você, mas eu não consigo contar na palma da minha mão amigos. Amigos, eu não consigo. 1 ou 2 que eu sento com ele e me derramam. E muitas vezes não vai ser a minha esposa, que é a minha amiga. Mas algumas coisas eu tenho que conversar com uma outra pessoa. E sabe de uma coisa? É provavelmente toda a igreja não vai no gabinete pastoral para... é só você, pastor, é só você, pastor. Ele vai entrar em colapso. Então a nossa oração é que na igreja existam pessoas que possam estar lembrando do confessar os pecados uns aos outros, mas é óbvio que haja segurança, que haja seriedade, que haja verdade, porque nós precisamos, o famoso desabafar, eu preciso compartilhar com o outro. Eu preciso ter a coragem de dizer que hoje eu fui tentado na área de pornografia. Eu preciso ter a coragem de dizer que hoje eu fui tentado na área do roubo. Eu preciso ter a coragem de dizer que hoje eu caí. E eu preciso de ajuda. Quem é a pessoa que Deus vai estar levantando para colocar ao teu lado, para que você possa fazer esse balanço, para que haja restauração e que a aprovação como obreiro seja real na sua vida, para que você possa atender o chamado do Senhor de servi-lo aqui na igreja local e também além das 4 paredes. Tem uma igreja, algumas igrejas, mas essa eu me lembro em Natal, que está escrito na saída, assim, eu estou olhando para lá e está escrito: seja bem-vindo ao campo missionário, porque o campo missionário é lá fora. Não somente a igreja, pelo menos brasileira, tem muita gente perdida dentro dela. Quem são as pessoas que têm chegado à igreja hoje? São completamente diferentes da minha época de adolescente. Quem tem chegado na igreja hoje, muitas vezes já estão envolvidos em algum tipo de complicação grande. Mas eles estão amém, que estão vindo à igreja. Continua sendo o lugar mais seguro da terra. Então, que tipo de obreiro você é? Ou que tipo de obreiro você tem sido? Eu queria ler 3 pequenos trechos que eu acabei de ler em um livro e que, sinceramente, me trouxe para um eixo de novo. Me colocou aqui no prumo. Eu queria que você lesse comigo e eu espero do Senhor que você seja abençoado, não somente como eu fui, mas além do que eu fui. O primeiro trecho diz assim: lembre-se de que não há muitas coisas que devamos ter em mente. Na verdade, apenas uma: estar atentos à voz do pastor verdadeiro. Essas 3 coisas que eu vou colocar aqui, eu espero que você lembre. Não tem que ter muita coisa na minha cabeça. Apenas estar atento à voz do pastor verdadeiro. A outra citação que foi colocada, eu amei ouvir isso, foi uma pancada na minha cabeça, mas me ajudou muito, que a gente fica querendo inventar. Não há muitas decisões a tomar, meu querido. Não há muitas decisões a tomar. Na verdade, apenas uma: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque o resto vai ser acrescentado. E muitas vezes nós fazemos da palavra uma mentira, porque nós não acreditamos naquilo que a gente lê. Se Deus está dizendo que vai acrescentar, eu creio.
É simples. A gente complica. O que eu vou dizer agora é provavelmente verdade na vida de todos vocês, como tem sido na minha. Aquele velho guarda-roupa, você já tentou se livrar de camiseta? De camisa, não sei como é que chama aqui, eu chamo de camiseta. Rapaz, tem hora que eu olho lá, tem 32. Aí foi, às vezes é de uma propaganda, às vezes é não sei de quê, às vezes foi a promoção. Eu não preciso, mas eu entrei na loja, estava em promoção, velho, estava R$ 9,90, cara. Aí eu venho com aquela desculpa, eu vou comprar porque isso aqui eu vou dar para alguém. Papo furado, você vai usar para você. Quando ela estiver cheia de buraco, estiver meio ruim, você dá fim nela. Então, a gente normalmente, louvado seja Deus, não estou sendo, mas a gente tem tido um pouco mais daquilo do que a gente precisa. Reavalie um pouco isso. Só pensa, vai pensando nisso. Se Deus tem me dado um pouquinho mais, há uma grande possibilidade de uma outra pessoa estar precisando. Há uma grande possibilidade. Buscar primeiro. E a terceira, diz assim, não há muitas tarefas a cumprir, crente. Tem muita coisa para a gente fazer, não. Deixa de ser ativista aí, ó. Na verdade, apenas uma. Obedecer a Deus em todas as coisas. Eu fui extremamente impactado com essas colocações, que eu fiz questão de colocar aqui, ó, texto retirado do livro A Liberdade da Simplicidade, de Richard Foster. Foi muito impactante para mim. E queridos, eu sei o que é ter e eu sei o que é não ter. Aos 20 anos, eu perdi meu pai num acidente de carro. Até meus 20 anos, filho único, né? Então, papai trabalhava com táxi no aeroporto de Natal. Ele foi fundador da praça de táxi do aeroporto de Natal. E ele tinha os carros, não sei se você lembra de um carro chamado Del Rey. Em 83, papai faleceu. E papai tinha 3 carros na praça, tinha mais alguns carros que... Era tipo uma mini locadora, estava meio que acontecendo, algumas coisas acontecendo junto à Petrobras, no Rio Grande do Norte, que estava no início. E eu viajo para João Pessoa, eu estava noivo já, né? Estudando na universidade, tinha o meu carro, o meu presente de 18 anos, foi um carro. Meu pai me leva para a loja e diz, escolha. E eu nunca esqueci daquela Marajó verde. Quando eu fiz 19 anos, meu presente foi uma moto. E a gente tinha a nossa casa, e tinha os bens. E aos 20 anos, aí eu viajo para João Pessoa para ajudar um rapaz que estava indo abrir um curso de línguas. E na volta, aí não tinha celular, mas quando eu chego em casa, eu descobri que meu pai tinha sofrido um acidente de carro. Um acidente simples, mas ele bateu com a cabeça na cantoneira da porta, teve derrame e morreu. Ficou um vazio na minha vida enorme. Essa presença masculina, essa identidade de pai, ela foi saqueada de mim. E eu perdi esse norte. Casei, mas esse buraco ficou. E a falta de maturidade, de sabedoria. Não me afastei da igreja, mas, velho ditado, de onde se tira e não se põe, não se pode aumentar. Então a gente diz que em 3 anos o que a gente tinha que gastar na vida toda, a gente gastou lá. Falta de sabedoria. E Deus permitiu. Eu sei o que é ter. Eu já tinha ido para os Estados Unidos, já com o papai foi patrocinado, né? Foi bom completar o curso. 20 anos depois eu tive a oportunidade de ir novamente. Então eu sei o que é ter. Sei também o que é não ter. Porque num processo muito rápido a gente foi daqui para cá e dá graças a Deus pela igreja onde nós estávamos envolvidos,
do cara chegar na nossa casa, bater a porta e ele, com vergonha da nossa reação, deixar a cesta de alimentos e sair. E o meu constrangimento não foi receber, foi ver a minha mãe olhar para mim e dizer: eu nunca passei por isso. Porque quando meu esposo era vivo, eu não passava por isso. Esse processo vai mexendo com o nosso juízo, vai levando você de volta ao encontro do Pai, para você entender que a sua dependência sempre foi e será dele. Então, queridos, que você seja aí abençoado com essas frases, essas falas, isso que a gente colocou, mas que no seu coração esteja o desejo de ser aprovado pelo Senhor. Mas é simples, você deve talvez já ter feito concursos, estudado para se matar, para passar num determinado concurso, porque você entende que se não for aquele concurso, o que será de você? Deus vai continuar sendo Deus na sua vida. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Tem uma canção linda que a gente tem ouvido ultimamente, né? Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir e se fechar, se a doença vier, se curado eu for, é assim que funciona. Então Deus continua sendo Deus. Mas mais uma vez assim, louvamos a Deus por fazermos parte do quadro de missionários assistidos pela igreja. Vocês têm abençoado a nossa vida. Tenha consciência disso. Vocês têm abençoado a nossa vida. O recurso tem sido um detalhe. Bom é aquele zap que chega, ou aquela mensagem do Face, ou às vezes um papo mesmo, vendo pelo menos o outro na imagem do celular. Louvado seja Deus, Deus te abençoe.